Amém. Louvado seja o Senhor. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, versículo 11. Nós estamos, domingo após domingo, estudando os milagres de Jesus. Domingo passado, nós estudamos sobre o primeiro milagre realizado pelo Senhor, quando Ele converteu a água em vinho em Caná da Galileia. Aprendemos ali algumas coisas muito importantes. E hoje eu quero pensar com os irmãos acerca de mais um milagre, o segundo, que foi também realizado em Caná da Galileia. É interessante que lá no finalzinho do capítulo 2 de João, nós vamos observar que Jesus saiu dali com sua família e ele agora está na Judeia. Ele sai de Caná da Galileia e vai para a Judeia. Entre essas duas regiões, Judeia e Galileia, estava Samaria. Jesus então adentra em Samaria e é lá que ele vai ter um encontro com a mulher samaritana, lá no capítulo 4, aqui mesmo no capítulo 4, e os irmãos conhecem a história. Esse encontro irá realmente promover não só a conversão daquela mulher samaritana, mas a conversão de muitos samaritanos que foram conhecer Jesus pessoalmente e perceberam que Jesus era verdadeiramente aquele que havia de vir ao mundo. Pois bem, agora, Jesus é levado novamente pelo Espírito Santo para Caná da Galileia. Ele vai ficar na região de Samaria por 2 dias, ali na região onde ele estava, e ele volta para a Galileia. Então, só para que os irmãos possam entender, ele está em Caná da Galileia, vai para a Judeia, volta, passa em Samaria, fica 2 dias e agora volta para Caná da Galileia, e lá ele realizará mais um dos seus grandes milagres. É interessante, irmãos, que talvez uma pergunta, não é? Pode ser feita, você pode, porventura, vir ter uma dúvida. Por que é que Deus não realizou o milagre que está descrito aqui em Caná, uma vez que Jesus estava lá? Por que é que Deus não aproveitou o ensejo, uma vez que Jesus já se encontrava em Caná da Galileia, e não levou esse oficial do rei ao encontro de Jesus, para que fosse aproveitado esse tempo e os 2 milagres pudessem ser realizados? Existem determinadas perguntas que eu e você não teremos. Nós não teremos respostas, determinadas perguntas cujas respostas eu e você não teremos. Nós não teremos respostas para algumas indagações que surgem quando lemos os textos bíblicos. Por que é que Deus quis tirar Jesus de Caná da Galileia, levá-lo para a Judeia, colocá-lo dentro de Samaria, para depois levá-lo para Caná da Galileia novamente? Bom, uma coisa eu sei, tudo o que Jesus fazia, ele fazia tendo a orientação do seu Pai Celestial. Ele mesmo havia dito para Maria que o tempo dele, a hora dele ainda não havia chegado, quando ele iniciaria seu ministério, não é, diante dos homens, e que esse tempo estava totalmente no controle do seu Pai Celestial. É o que nós vamos observar ao longo de todo o ministério de Jesus. Ele está rigorosamente obedecendo o cronograma divino. Então, queridos, não há uma resposta satisfatória para essa pergunta. Por que é que Deus muda Jesus de região, sendo que havia outro milagre para ser realizado em Caná da Galileia? Bom, isso não é importante. O importante é o que acontece. Eu quero que você leia comigo, por favor, versículos 43 até 45. Veja só, passados 2 dias,
partiu dali para a Galileia. Ou seja, 2 dias depois do encontro com a mulher samaritana, ele parte dali para a Galileia. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Ou seja, ele estava na Galileia, ele então sai para outras regiões, agora volta para a Galileia. Assim, quando chegou a Galileia, mesmo sabendo que talvez haveria uma rejeição por parte de muitos quanto à sua missão, ele volta para a Galileia e os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa. Aqui nós estamos falando da festa de casamento. Naquela festa de casamento, muitos dos galileus que receberam Jesus, eles testemunharam o milagre da transformação da água em vinho. Por isso, eles o recebem bem, embora sempre tenha havido muita hostilidade por parte dos galileus quanto ao ministério de Jesus. E aqui, uma vez que eles estavam na festa, o texto vai dizer, a qual eles também tinham comparecido, eles o recebem. E é nesse momento que nós vamos começar a entender uma certa similaridade entre o primeiro milagre e este que será realizado. O comentarista bíblico Francis Bacon, no seu comentário de João, ele vai dizer o seguinte aqui acerca desse milagre. Isto parece ser um convite para comparar os 2 milagres. E eles realmente têm semelhanças intrigantes. Ali, o relato, ou seja, em Caná da Galileia, João 2, de 1 a 11, o relato está centrado na água que se torna vinho. Aqui, o quase morto volta à vida. Ali, em Caná da Galileia, é a fé da mãe de Jesus que consegue o milagre. Aqui é a fé do oficial. Os 2 acontecimentos passam da tristeza para a alegria e se tornam a razão para que os outros creiam. Ali, em Caná da Galileia, os discípulos. Aqui, o oficial e toda a sua casa. Então, observe que há uma semelhança, uma similaridade entre os 2 milagres que acontecem em Caná da Galileia. Pois bem, Jesus está de volta, na mesma cidade, Caná da Galileia, e agora eu quero que vocês acompanhem comigo, versículos 46 e 47. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Esse oficial morava em Cafarnaum, era um oficial do rei, não se sabe se tinha algum grau de parentesco ou se era um funcionário. Rei aqui é o rei Herodes Antipas, e ele então é um oficial, e isso mostra que ele era um homem bem sucedido, tinha posses, mas isso não foi suficiente para que o seu filho pudesse ser curado. Eu creio, e aqui o texto não diz, mas eu não tenho dificuldade em crer que ele deve ter empreendido todos os seus esforços para a cura do seu filho. E deve ter gastado uma quantia considerável de dinheiro para que seu filho pudesse ser curado. Quando ele fica sabendo que Jesus está lá em Caná da Galileia, ele então empreende uma viagem de cerca de 30 quilômetros para se encontrar com Jesus. Veja só, tendo ouvido, versículo 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou uma súplica contundente, que descesse para curar seu filho que estava à morte. É aqui que nós vamos agora ver o Senhor Jesus agir e nos apresentar alguns ensinamentos muito profundos. Jesus então lhe disse, ao ouvir a súplica do oficial do rei, e é interessante como que Jesus é receptivo, um oficial do rei Herodes Antipas, um homem covarde, cruel, sanguinário,
Mesmo assim, Jesus está aberto a receber um funcionário do alto escalão do rei Herodes. Jesus então diz, se porventura, olha que interessante o que Jesus vai dizer aqui no versículo 48, não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ou seja, ele está aqui falando para aqueles galileus que estiveram na festa em Caná e o receberam muito bem. Por que é que esses galileus o receberam muito bem? Porque eles viram o sinal da água sendo transformada em vinho. Eles viram o milagre acontecer. E é por conta disso que eles estão receptivos a Jesus. E Jesus sabe disso. Então ele repreende aqueles galileus dizendo, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Lá no capítulo 20 de João, ele vai dizer para Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Observe só que a intenção de Jesus é que as pessoas creiam nele pelo que ele é, e não necessariamente por aquilo que ele podia realizar. Agora ele vai lançar um desafio para aquele oficial. O que é que o oficial do rei está pedindo? Desce comigo, Senhor. Vamos na minha casa para que meu filho possa ser curado. Aqui há uma fé, um embrião da fé no coração desse oficial. Porque para ele deixar o filho doente em casa e empreender uma viagem dificultosa de 30 quilômetros de Cafarnaum para Caná da Galileia, algo o movia. E era uma fé, ainda que pequena, mas era uma fé. E ele diz, desce comigo. Eu sei que o Senhor pode curar meu filho se tu desceres comigo. Mas Jesus acabara de dizer, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, não é? E aí, versículo 49, ele roga para que Jesus desça com ele. E agora Jesus vai lançar um desafio para aquele oficial do rei. Jesus vai dizer o seguinte nas entrelinhas, é isso que você lê aqui nas entrelinhas, eu não vou descer com você. Eu vou lançar um desafio para você. Você não verá nada agora. Eu não farei absolutamente nada do que você me pede agora. Eu não vou descer com você. Eu só vou te dizer uma coisa. Você vai voltar, você vai viajar esses 30 quilômetros de volta, porque o teu filho vive. Eu quero que você creia sem ver, sem testemunhar in loco o meu agir. Eu quero que você creia. Olha só o que Jesus vai responder. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. E é interessante que Jesus diz o seguinte, o teu filho vive. Ele não diz, o teu filho viverá. O teu filho vive. Naquele momento, quando Jesus diz isso, o filho do oficial estava sendo curado. O filho do oficial estava sendo alcançado pelo poder maravilhoso de Jesus. Bastou uma palavra de Jesus. Esse é o tema da nossa exposição dessa manhã. Basta uma palavra. Uma palavra de Jesus foi suficiente para que aquele menino pudesse ser curado. Esse era o desafio. Você não vai ver como esses galileus viram. Você não vai testemunhar nada agora. Você vai ter que voltar 30 quilômetros para que você possa realmente testificar de que a sua fé produziu a cura do teu filho. A tua fé em mim produziu a cura do teu filho. Veja só que interessante, irmãos. Versículo 50, o final do versículo 50. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem não questiona. O homem não diz assim, não, mas eu me sentiria melhor se tu fosses comigo. Eu teria uma garantia melhor se tu fosses comigo. Eu confesso para o Senhor que eu viajei 30 quilômetros para chegar aqui e o Senhor me dizer que o meu filho vive. Senhor, me perdoe, mas eu não consigo crer dessa forma. Eu preciso que o Senhor vá comigo. Eu quero ver o meu filho sendo curado. O homem não diz isso. A palavra de Deus diz que ele creu na palavra de Jesus
e partiu. E aí vem o grande acontecimento. Já ele descia, versículo 51, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Olha só como que essa viagem era difícil. Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Hora 7ª aqui é por volta de 1h da tarde. Ontem, por volta de 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, olha só, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E aí vem o efeito de tudo isso. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Ou seja, não foi apenas o milagre da cura do menino que aconteceu na casa daquele oficial. Também o milagre da conversão, porque, se os irmãos me permitem, não há milagre maior do que esse. A conversão de uma alma ao Senhor. E aqui toda a casa creu. Ele não viu absolutamente nada daquilo acontecer. Enquanto ele estava em trânsito, o milagre já havia ocorrido. O ato dele ter crido e dele, provavelmente, muito provavelmente, essa viagem deve ter sido feita a cavalo. Então, se os irmãos me permitem, o fato dele ter montado no seu cavalo, eu creio que tenha sido assim, e voltado para a sua terra, foi uma evidência de uma fé que não necessariamente foi abastecida por algo que se viu. Ele creu no coração. Bastou uma palavra de Jesus e ele creu. Se o Senhor está dizendo, eu creio no Senhor. Se o Senhor está dizendo, eu vou obedecer. E ele volta. E o milagre acontece. Ou por que não dizer, os milagres acontecem. Porque uma família foi salva por conta da intervenção do Senhor na vida de um homem improvável, porque trabalhava para o rei Herodes. Eu fico imaginando aqui todos os anexos que faziam parte dessa vida pelo fato dele ser oficial do rei, mas ali estava uma família crente, que havia se tornado crente por conta de um milagre maravilhoso do Senhor Jesus. Este é o relato, e é um pouco do contexto do que aconteceu. Eu queria, a partir de agora, pensar com os irmãos acerca de algumas aplicações para a nossa vida. O que esse milagre, esse maravilhoso milagre, tem a ver comigo e com você? O que é que nós podemos extrair daqui? A primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós devemos nos deixar levar pelo Senhor. Deixe-se levar pelo Senhor. Eu volto na questão inicial. Por que é que Deus não realizou os 2 milagres, aproveitando o fato de que Jesus estava em Caná da Galileia? Não, Deus realiza o primeiro milagre, Jesus realiza o primeiro milagre, que estava debaixo da orientação de Deus, do poder de Deus. Ele realiza o primeiro milagre, sai dali, vai para a Judéia, vai para Samaria. Ali há a conversão da samaritana. Depois o Espírito Santo traz Jesus de volta para Caná da Galileia. Um homem de Cafarnaum sai daquela cidade, 30 quilômetros, e vai até Jesus. Por que é que Deus faz isso? Eu não sei, mas nós devemos nos deixar levar pelo Senhor. Era isso que Jesus fazia. Jesus não questionava seu pai. Ele não perguntava o porquê para seu pai. Ele simplesmente obedecia. E é o que nós devemos fazer. Nós devemos nos deixar levar pelo Senhor. Senhor, eu estou à sua disposição. Leve-me para onde o Senhor quiser. Me coloque onde o Senhor quiser. E tem mais, Senhor. O Senhor não precisa me dar satisfações. E quando isso acontecer, Deus nos usará. Deus nos colocará em lugares improváveis, porque é lá que o servo de Deus precisa estar. Naqueles lugares onde ninguém quer estar.
É isso que precisa acontecer conosco. Observe só, Jesus vai, Jesus volta. Ele estava debaixo da direção do seu pai. E o seu pai o levava onde ele bem queria para atender os seus propósitos divinos. E isso não mudou, irmãos. Eu não posso colocar cláusulas de exceção para Deus. Aqui, aqui e aqui o Senhor pode me usar, mas nesse lugar eu não vou. Isso não existe. Me lembro de uma vez que nós estávamos voltando do presídio Foramar, uma terça-feira à tarde. Nós estávamos voltando de uma evangelização no presídio, eu, o irmão Antônio Faioli e a irmã Claudete. Estávamos todos no carro, voltando de uma tarde de evangelização no presídio Floramar. E ali, naquela região do Icaraí, havia um ponto de prostituição. Mulheres se prostituindo à beira da rodovia. Eu estava com o carro cheio de Bíblias. Cheio de Bíblias. Irmãos, eu não sei explicar para os irmãos, mas de repente, nós pegamos a MG 050 e de repente eu olhei 4 mulheres na faixa de 25, 26 anos, muito novas, assim, prontas para se prostituírem. Havia um rapaz montado numa moto, conversando com elas, provavelmente, né, combinando alguma coisa, e eu senti no coração o desejo de parar o carro ali e evangelizar aquelas mulheres. Estávamos com uma mulher conosco, havia uma mulher conosco, a irmã Claudete. Eu então propus, vamos parar aqui e vamos entregar Bíblias para essas mulheres. No início houve um certo receio, mas nós paramos o carro e descemos. Eu, irmão Antônio Faioli e a irmã Claudete. Quando o rapaz que estava montado na moto nos viu, ele saiu em disparada, não sei porquê. E nós então nos aproximamos, não é? E eu disse, boa tarde para vocês. E aquelas mulheres não estavam entendendo absolutamente nada. Elas nos viram com Bíblias nas mãos. E eu disse, eu gostaria de orar pela vida de vocês, podemos? Irmãos, pensem numa situação constrangedora para elas. Porque aquelas mulheres estavam acostumadas com o quê? Com homens interessados no quê? No corpo delas. Agora, 2 homens e uma mulher se aproximam delas com Bíblias nas mãos, querendo orar por elas. E elas, claro, sim, eu entreguei uma Bíblia para cada uma delas. Mulheres bonitas, novas. E nós, então, pregamos o Evangelho ali, em poucas palavras, para aquelas mulheres. Entregamos uma Bíblia, e eu disse para elas, escutem, não foi para isso que o Senhor permitiu que vocês nascessem. Vocês nasceram para a glória de Deus, e não para fazerem isso que vocês estão fazendo. Vocês não precisam disso. E ali oramos, e ficamos cerca de uns 20 minutos, e entramos no carro. E eu tive um restante de dia maravilhoso, porque eu senti no coração de que Deus nos queria ali. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, de fato, Ele nos levará para lugares incomuns. Eu me lembro de um irmão aqui da igreja, não sei quantos se lembram dele, creio que muitos, o irmão Humberto. O irmão Humberto gostava de tocar uma sanfona, lembram disso? Ele ia muito lá na congregação, eu tinha uma congregação, a PIB tinha uma congregação na minha casa, lá na minha antiga casa, no Mangabeiras, e ele sempre ia lá, marido da irmã Marlene, da querida irmã Marlene, e ele sempre ia lá louvar o Senhor com a sua sanfona. E o irmão Humberto, certa vez, me disse, pastor, sabe qual é o meu chamado? É claro que eu não faço isso sozinho, eu sempre estou acompanhado, graças a Deus, mas sabe qual é o meu chamado, pastor? Pregar em prostíbulos. Quem imagina algo assim? Isso não é comum. Mas lá estão pessoas que precisam ouvir de Jesus. Eu sei que não é fácil, mas quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele começa a abrir portas e começa a nos colocar nos lugares que Ele quiser.
E era assim que ele conduzia Jesus. Ele pegava Jesus daqui e colocava aqui, depois colocava colar, e Jesus obedecia ao cronograma do Pai, e Jesus sempre ia onde o Pai o queria. É isso que nós temos que fazer. Não tenha medo de ser conduzido, guiado, levado pelo Senhor. Ele colocará você em lugares improváveis, sim, porque lá estão vidas que precisam ouvir falar do nome dEle. Que tal se você orar hoje e falar: Senhor, o Senhor não precisa me dar satisfações, mas me use, me leve, onde o Senhor quer que eu esteja. Nossa igreja está em alguns pontos, é por isso que nossa igreja hoje, para a glória de Deus, não é para a nossa glória, irmãos, é para a glória de Deus. Nós estamos no bairro São Roque, nós estamos na comunidade Pérolas, nós estamos agora, iniciaremos um trabalho num abrigo que cuida de meninas adolescentes. Nós estamos dentro de unidades de saúde. Nós agora iremos, em setembro, iremos para a Praça da Bíblia, fazer um evangelismo lá. Iremos no dia de finados. Se você quiser participar desse movimento conosco, fale comigo ou fale com a irmã Célia. No dia de finados, nós iremos para as portas dos cemitérios da cidade, entregar um evangelho de João e falar que Jesus Cristo é a vida. Nós iremos no dia do Enem, da aplicação da prova do Enem, orar com aqueles alunos com o objetivo de o quê? Evangelizar, falar de Jesus. E quanto mais nós nos colocarmos à disposição de Deus, mais Ele nos levará para lugares muitas vezes, para onde nós muitas vezes não gostaríamos de ir, mas é lá que Ele nos quer. Sabe quem é que sobe os morros cariocas? Eu ouvi isso de uma pessoa, de um carioca, de alguém do Rio de Janeiro. Pastor, sabe quem é que sobe aqueles morros cariocas? É o povo de Deus. É a igreja de Jesus que está lá naqueles morros cariocas, muitas vezes dominados pelo tráfico, pregando, falando do amor de Jesus, correndo riscos. Então, deixe-se levar pelo Senhor, faça o que Jesus Cristo fez. Ok, meu Pai, para onde eu devo ir? Judeia? Sim, Senhor. E agora? Samaria? Sim, Senhor. E agora? Voltar para Galileia? Sim, Senhor. Para onde? Caná? Sim, Senhor. Esse era o nosso Senhor. Fale isso com Deus. Onde é que o Senhor me quer? Onde o Senhor me quer? Assentado nos bancos da igreja? Na minha zona de conforto? Onde o Senhor me quer? Essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui. Mas a segunda coisa que eu aprendo é que existem situações em que a única saída é ir até Cristo. Não tem jeito. Aquele pai deve ter tentado de tudo para ajudar seu filho. Deve ter gastado muito dinheiro e nada. Finalmente, ele toma a decisão mais sábia. Vai até Jesus. O que me deixa intrigado é que existem pessoas que estão sofrendo, tudo dando errado, a vida desmoronando, mas não vão até Cristo. Continuam tentando resolver seus próprios problemas. Vão vivendo, vão levando, até quando não sei. Irmãos, existem situações que é só Jesus Cristo. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei se você tem passado por uma situação bem difícil. Lembre-se, existe um Cristo pronto a ouvir você. Corra para Ele. Vá até Ele. Fale para Ele da sua situação, converse com Ele, fale insistentemente. Não deixe o problema se avolumar e dominar a situação. Fale com Jesus. Diga a Ele: Senhor, estou com um grande problema e não sei como resolvê-lo. Já tentei de tudo. Tudo aquilo que cabia a mim fazer, eu já fiz. Mas não tem como. É o Senhor, e somente o Senhor, que pode me ajudar. Às vezes nós estamos perdendo grandes bênçãos, grandes milagres da parte do Senhor, porque nós insistimos em tentar resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Aprenda uma outra coisa muito importante aqui.
às vezes, preste atenção, irmãos, grandes milagres acontecem através da intercessão. Nós somos convidados a interceder uns pelos outros, a orar uns pelos outros. Olha que interessante. Aqui a Bíblia nos mostra um pai intercedendo pelo filho. Mas a Bíblia também nos mostra um centurião romano intercedendo pelo seu servo. A Bíblia também nos mostra um marido, no caso Isaac, orar insistentemente por sua esposa. O texto bíblico diz isso, porque ela era estéril. A Bíblia também nos mostra uma mãe cirofenícia interceder por sua filha que estava terrivelmente endemoniada. A Bíblia nos mostra um apóstolo, no caso Paulo, intercedendo pelas igrejas. A Bíblia está repleta de pessoas intercedendo por outras e grandes coisas acontecendo. Há uma frase que diz: orar pelo outro é dizer eu te amo às escondidas. Martinho Lutero tem uma frase muito interessante, ele diz assim: assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupas, dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio dos cristãos é orar. Nós devemos interceder, irmãos, devemos interceder a Deus pela nossa igreja. Aqui, nesta vida, nós somos convidados a interceder uns pelos outros. Devemos interceder pela igreja, devemos interceder pelos líderes de ministérios. Você tem estado de joelhos por sua igreja? Devemos interceder pelo nosso corpo diaconal, que muito tem trabalhado. Devemos interceder pelos pastores. Por favor, intercedam, orem por nós. Precisamos das orações da igreja. Devemos interceder pelas pessoas enfermas. Devemos interceder por nossas crianças. O mundo que as aguarda não é um mundo qualquer. Devemos interceder pelas famílias. Devemos interceder pelos casamentos da igreja. Devemos interceder pelos nossos governantes, por mais que talvez você tenha as suas predileções políticas, todos nós somos convidados a orar pelas autoridades constituídas. O tempo todo nós somos convidados a interceder, e aqui está um pai nos dando o exemplo, intercedendo pelo filho. Pai, você tem intercedido por seus filhos, você tem se colocado na brecha por seus filhos, você tem gastado horas orando por seus filhos. Você tem orado, meu irmão, por sua esposa. Minha irmã, você tem orado por seu marido. Irmãos, temos orado uns pelos outros. Grandes coisas acontecem através da intercessão. Como temos testemunhos para contar de orações respondidas pelo Senhor, feita por intercessores. Devemos orar. Certa vez, George Miller estava orando no seu gabinete, orando pelos seus trabalhos, pelos seus orfanatos, e uma das empregadas bateu na porta: Pastor Jorge, a rainha da Inglaterra está lá embaixo e quer vê-lo. E Jorge disse: diga a ela que agora não posso, estou falando com o Rei dos Reis. Quanto tempo estamos gastando do nosso dia diante do Senhor em oração, e principalmente em oração uns pelos outros. A palavra de Deus diz: orai uns pelos outros para que sareis. Mas eu aprendo mais uma lição aqui, caminhando para o final. Fé e obediência. Nada agrada mais a Deus. Quer agradar a Deus? Você não vai agradar a Deus com recursos que você mesmo elabora. A Bíblia nos dá a receita. O que é que agrada a Deus? Fé e obediência. E tem uma coisa que eu quero dizer para vocês: obedecer a Deus não é algo que se planeja. O ano que vem, permitindo Deus, eu irei obedecê-lo. Isso não existe.
Obediência é algo para agora. Quando Jesus disse para aquele pai, vai, o teu filho vive. Imediatamente o homem creu e tomou o caminho de volta. Obediência é isso. Obediência não é algo que você pondera, não é algo que você coloca na balança. Vou ou não vou? Será que vale a pena? Será que eu devo obedecer a Deus aqui ou não? Não. Se você está planejando obedecer a Deus, você nunca obedecerá. Nunca obedecerá. Crer e obedecer, preste atenção, muitas vezes nos colocará no escuro. A vida está cheia desses momentos. Talvez aquele pai ficou pensando, e agora? Vou ou não vou? Vou, eu vou crer. Às vezes nós ficamos numa encruzilhada, e a única coisa que temos que fazer é crer e obedecer. E esperar o resultado. Porque muitas vezes, irmãos, o que parece lógico não é tão lógico. O que parece óbvio não é tão óbvio. Talvez esses sejam os elementos complicadores. Às vezes, Deus vai numa direção, enquanto achamos que Ele está indo em outra. Mesmo assim, nós somos convidados a crer e obedecer. Augusto Nicodemos tem uma seguinte frase, que eu acho muito interessante. O grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. Esse é o desafio. Agora, encerrando a minha exposição, algo que eu vejo nesse texto e eu trago para a igreja. Há um propósito para o caos. Confiemos. Preste atenção, analise comigo. Caos estabelecido naquela casa. Um filho moribundo, um filho morrendo. O pai deve ter gasto o que tinha ou o que não tinha para curar aquele menino. Ou aquele jovem, não se sabe, nada resolvia. O rapaz estava morrendo, definhando. Nós estamos falando de uma época onde a medicina ainda era muito rudimentar. Não havia recurso. O rapaz estava morrendo. Desespero total. Mãe chorando de um lado. Não se sabe se ele tinha mais filhos, mas a família em desespero. O caos estava estabelecido. Mas então aquele homem decide, vou até Jesus, eu fiquei sabendo que ele está aqui em Caná da Galileia, não é tão longe assim, eu irei lá. E ele vai. E diz, Senhor, desce comigo, meu filho está morrendo. O Senhor é a minha única alternativa agora, eu não tenho mais para quem correr, eu creio. Eu vim aqui e quero mostrar para o Senhor que o que me trouxe aqui foi a certeza de que o Senhor pode fazer alguma coisa. Ah, se vocês não virem sinais e prodígios, vocês não vão crer. Eu vou lançar um desafio para você. Vai, volta e seu filho vai viver. Perdão, seu filho vive. E ele então volta, 30 quilômetros de volta. Quando ele chega, os servos vêm dizer, teu filho foi curado, teu filho está vivo, teu filho está bem. Ou seja, o caos teve um propósito. Por quê? Porque agora aquele homem e toda a sua casa creram, se tornaram crentes. Observe só o caos, a habilidade que o nosso Deus tem de transformar o caos em algo benéfico. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, e vou dizer com muita convicção, e eu não tenho medo de estar dizendo algo equivocado. O que eu vou dizer, eu digo com muita convicção no meu coração. Enfermidades, dificuldades, perdas, tragédias, quando isso contribuir para a glória de Deus, para o engrandecimento do nome de Jesus Cristo, Deus permitirá que tais coisas aconteçam conosco. É assustador isso, sim ou não? Mas isso é fato. Isso é fato. Eu conheci um pastor, não sei quantos aqui o conheceram, chamado Davi Baeta. Conheci o pastor Davi Baeta. Em 2010, eu estive na Convenção Batista Mineira,
em Betim. Estive participando da Convenção Batista Mineira em Betim, e nós estivemos numa igreja, numa das igrejas, onde foi recebido alguns irmãos para ouvirem o pastor Davi Baeta. E ele estava lá pregando, e o pastor Davi, um homem de Deus, ele foi pastor da PIB de Moça Bonita, no Rio de Janeiro. Uma grande igreja batista da nossa convenção. E o pastor Davi era um homem de Deus, um instrumento de Deus, um homem que se deixava levar pelo Espírito de Deus. Certa vez ele estava numa praia, e uma cigana chegou diante dele e disse assim: o senhor me deixa, se o senhor me der uma água de coco, eu leio a sua mão. O pastor então comprou a água de coco, deu para aquela cigana e disse: por favor, leia a minha mão. E a cigana falou lá algumas coisas, algumas palavras, e o pastor disse: agora eu quero te pedir uma coisa, posso? A cigana disse: claro, eu quero ler sua mão. E a cigana, ok, entregou a mão para o pastor. O pastor então abriu a palma da mão da cigana e disse: está vendo esse M aqui? Tem um M na sua mão, não tem? Sim, eu vejo morte na sua vida. Se você continuar vivendo fora dos caminhos do Senhor, longe de Cristo, você morrerá eternamente. É o que eu vejo na sua mão. A cigana assim, assustada com ele, né? Aí ele pegou a mão da cigana e virou. Mas está vendo que tem um VI aqui na mão? Sim, eu vejo vida para você. Se você entregar o seu coração para Jesus, há vida em abundância para você. Ele era esse tipo de pastor, que se deixava levar pelo Senhor, não é? Um homem de Deus, mas ele foi acometido de um câncer severo. Eu me lembro dele dizer uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim, naquele dia, ele disse assim: eu tenho uma doença, mas eu não estou doente. Extraordinário o que ele disse. Ele pregou, ele estava bem debilitado por conta da sua enfermidade. Alguns meses depois, ele morreu. Mas chegou até nós de que ele foi definhando, mas sempre firme na sua fé. E lá no leito de morte, no hospital, minutos antes de partir para a glória, partir para estar com o Senhor, a esposa dele do lado direito segurando sua mão, e as filhas do lado esquerdo também segurando sua mão, e ele ali agonizando já nos seus momentos finais, quando a esposa então disse: vamos cantar um hino ao Senhor. E elas começaram a cantar um hino de louvor a Deus, ali naquele quarto de hospital. E elas cantaram: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aquelas enfermeiras, o médico que cuidou do pastor Davi, todos ali, aquele corpo clínico dentro do hospital, sem entender absolutamente nada, porque eles estavam acostumados com o quê? Gritos, histeria. Estavam acostumados com pessoas desesperadas, gritando. Mas ali estava uma família se despedindo de um ente querido, louvando a Deus, até que o médico que cuidou do pastor Davi disse: que povo é esse? Que fé é essa? Aquilo foi uma comoção no hospital, aquilo foi uma pregação do evangelho no hospital. Há um propósito para o caos. Deus permitiu que o filho daquele oficial ficasse enfermo e estivesse à beira da morte, para que aquele oficial pudesse ir até Cristo, 30 quilômetros, e pudesse ouvir de Cristo: vai, teu filho vive, voltar-se. E ao testificar aquele grande milagre, ele e toda a sua casa creu em Jesus. Por isso eu repito o que eu disse: Deus tem propósitos em tudo, até no caos. E se porventura o caos da sua vida contribuir
para a glória dele, ele o permitirá. É difícil ouvir isso, não é, irmãos? Isso nos assusta, porque nós não sabemos o que pode acontecer. A questão não é se irá acontecer. A questão não é quando acontecerá. A questão é como eu estarei quando acontecer. Como eu estarei. Por isso eu preciso orar, Senhor, se um dia, para a tua glória, for necessário um caos, uma dificuldade na minha vida, prepara-me para isso. Para que eu possa ser usado por ti, para que os teus propósitos possam se cumprir. Eu termino com a história de um grande homem, de um grande estadista, de um grande líder, o presidente Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. Ele nasceu pobre em 1809 e ao longo de toda a sua vida se defrontou com dificuldades e derrotas. Ele fracassou muito nos negócios, perdeu várias eleições, não é? E ainda por cima sofreu um colapso nervoso. Eu tenho aqui um resumo de como foi a vida de Abraham Lincoln, porque eu não tenho dúvidas de que Deus usou poderosamente a vida de Abraham Lincoln num momento crucial da história dos Estados Unidos. Não vou demorar, peço apenas 5 minutos e nós vamos encerrar o culto. Em 1819, a família de Lincoln foi despejada de casa onde morava e ele foi obrigado a trabalhar para sustentá-la. Em 1831, fracassou nos negócios. Em 1832, concorreu à Câmara de Deputados de Illinois e perdeu. Em 1832 ainda perdeu o emprego. Mais tarde, nesse mesmo ano, decidiu estudar direito, mas teve sua inscrição rejeitada. Em 1833, pediu dinheiro emprestado a um amigo para iniciar um negócio, mas no fim do ano foi à bancarrota. Passou os 17 anos seguintes pagando a dívida. Em 1834, concorreu novamente à Câmara Estadual e perdeu. Em 1835, ficou noivo, mas a morte de sua noiva o deixou desconsolado. Em 1836, sofreu um colapso nervoso total que o deixou preso à cama por 6 meses. Em 1838, concorreu à presidência da Câmara e foi derrotado. Em 1840, tentou uma vaga no colégio eleitoral e perdeu. Em 1843, concorreu ao Congresso e perdeu. Em 1846, concorreu ao Congresso outra vez e dessa vez ele venceu, abrindo finalmente o caminho para Washington. Mas em 1848, disputou a reeleição para o Congresso e perdeu. Em 1849, tentou um emprego no cadastro público de terras e foi recusado. Em 1854, concorreu ao Senado dos Estados Unidos e perdeu. Em 1856, candidatou-se à indicação para vice-presidente na Convenção Nacional de seu partido e perdeu, tendo recebido menos de 100 votos. Em 1860, decidiu disputar a presidência. Lincoln venceu e se tornou um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos e um dos mais extraordinários líderes de todos os tempos. Ele liderou a nação num dos períodos, num dos momentos mais difíceis, que foi a Guerra Civil Americana, contribuindo para que o país se unisse. E ele também é o responsável por ter convencido o Congresso dos Estados Unidos a aprovar a 13ª emenda, à Constituição, abolindo a escravidão no país em 18 de dezembro de 1865. Foi um grande líder, um homem que Deus usou grandemente. E ele disse, o caminho foi irregular e acidentado. Escorreguei, atrapalhei-me com minhas próprias pernas, mas me equilibrei e disse a mim mesmo, isso foi um escorregão, não uma queda. Há uma frase de Agostinho de Hipona, e aqui eu termino. Ele diz, Deus, que é eterno, sabe tirar o bem do próprio mal, fazendo do caos a sua ordem e da confusão a sua
a harmonia. Há propósito no caos. Como é que está a sua vida? Você está passando por um momento difícil, um turbilhão, uma situação, um vendaval na sua vida? Eu quero que você saiba que há propósito no caos. Ore a Deus e fale: Senhor, o que é que tu queres me ensinar com isso? Onde o Senhor quer me levar através disso? Está difícil, complicado, mas eu quero que o Senhor me mostre, Senhor, qual é o teu propósito no meu caos? O caos daquela família os levou à conversão a Cristo. Deus não desperdiça sofrimento na vida do seu filho. Eu quero, nesse momento, orar com os irmãos. E quero que essa palavra realmente encontre guarida nos nossos corações e nos faça pensar. Permitam-me apenas recapitular. Deixe-se levar pelo Senhor. Existem situações em que a única saída é ir até Cristo. Às vezes, grandes milagres acontecem através da intercessão. Fé e obediência nada agrada mais a Deus. Há um propósito para o caos. Confiemos. Ore comigo nesse momento. Não sei como é que está a sua vida. Coloque diante de Deus. Coloque diante de Cristo. Ele pode. Ele pode. Eu, pastor dessa igreja, sou limitado. Pastor Rogério é limitado. Pastor Otto. A igreja tem seus limites. Mas Cristo pode. Obrigado, Senhor, por ter nos ensinado tanto nessa manhã. Nós estamos aqui para aprender. Somos meros alunos. Meros alunos. E queremos aprender, porque confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor tem um propósito para tudo na nossa vida. Eu não sei o que vem por aí, Senhor. Eu não sei quais são as tempestades que haveremos de enfrentar. Eu não sei. Eu não sei, Senhor, se lá na frente o caos se estabelecerá na minha casa, na minha família. Eu não sei. E confesso para o Senhor que, como ser humano que sou, às vezes eu tenho medo. Mas eu peço ao Senhor que a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, se sobressaia. Não é o Senhor que precisa se adaptar a mim. Eu é que preciso me adaptar ao Senhor. É a Tua vontade que tem que prevalecer. E se há dentro dos Teus planos para a minha vida ou para a nossa vida a necessidade de passarmos pelo caos, então somente nos use, fortaleça a nossa fé e não permita que de nossa boca saia nenhuma blasfêmia, nenhuma palavra contra a Tua autoridade, mas que os Teus propósitos se cumpram na nossa vida. Senhor, nos use onde o Senhor quiser, nos coloque onde o Senhor quiser. Se o Senhor quer que nós estejamos nas Canás dessa cidade, nos coloque lá, ou nas Samarias dessa cidade, nos coloque lá. Então somente nos dê poder e autoridade, para que possamos, ó Deus, cumprir os Teus propósitos, tornar o nome de Cristo conhecido. Deus, nós rogamos, intercedemos pelos nossos irmãos enfermos, por aqueles que estão passando por dificuldades, lutas, provações. Intercedemos pelas lideranças da sua igreja, intercedemos pelo colegiado da igreja, intercedemos pela diretoria estatutária dessa igreja, intercedemos pelo corpo diaconal dessa igreja, pelo ministério infantil, pelo ministério de juventude, pelo ministério de mulheres, de homens. Ó Deus, intercedemos por todos e pedimos que os milagres do Senhor caiam sobre nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos Teus servos e queremos, ó Deus, que o Senhor saiba de algo. Nós não estamos, ó Deus, arraigados, ou a nossa fé não está alicerçada nos milagres propriamente ditos, porque o que nos sustenta
é aquilo que nós sabemos que Tu és. Nós o queremos, ó Deus, não porque o Senhor pode encher as nossas latas, não porque o Senhor nos dá roupa para vestir ou uma cama para dormir. Nós o queremos pelo que Tu és. E queremos que o Senhor saiba que, acontecendo ou não milagres, nós continuaremos crendo no Senhor. Bendito seja o Teu nome, ó Santo de Deus. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos por ter nos instruído tanto nessa manhã. E é em Teu nome que nós oramos. Amém. Amém, amém, amém. À noite eu convido os irmãos a estarem presentes. Nós vamos estudar a parábola da dracma perdida. Pequenininha, mas quanta coisa vamos aprender. Convido vocês a abrirem o coração, se prepararem para logo mais sermos alimentados mais uma vez pela palavra do Senhor. Amém? Vamos ouvir o pós-lúdio nesse momento? Com muita reverência, vamos ouvir o pós-lúdio e estamos encerrando a nossa celebração.